This my shit. All the girls love me like this. Ready for this? She's the queen bee, the star. Ei, mulheres de voz! Hoje a gente tá aqui pra contar mais uma vez uma história de uma ouvinte muito querida e que eu acho que teve coragem de compartilhar conosco um pouquinho de como que foram os sentimentos dela de viver algo que infelizmente é muito comum entre nós mulheres, mas que não deveria, e que pode dar algo que está até no nossa descrição, né, no título, sim, a liberdade. Tira a nossa liberdade de fazer algo que é um direito humano de qualquer cidadão, ir e vir. E o tanto que os nossos corpos são violados muitas vezes, né? E eu fico imaginando, inclusive agradeço assim, ao ouvinte por compartilhar isso, porque é muito comum, mas o quão difícil é viver esses momentos em que a gente se percebe nesse lugar de violência mesmo, e o quão vulnerável a gente se sente quando o nosso corpo é violado, quando a nossa liberdade, né, de ir e vir é violada. E é muito doloroso, assim, a ouvinte trouxe uma situação em um transporte público em que ela foi violada por um homem que ficava pressionando os genitais dele no corpo dela e, assim, é muito triste saber que essa realidade é tão presente. Então, a nossa ouvinte de hoje, a gente vai chamar de Duda, né? Acho que é um apelido. E ela conta sobre uma vez que ela estava em um ônibus e, como a Mari falou, um homem estava lá se esfregando nela e ela foi tentando lidar com isso como ela podia. E eu acho que, infelizmente, é isso que a gente faz. Muitas vezes, acho que é tão chocante, mesmo a gente sabendo, né, a quantidade de vezes que nós mulheres passamos por isso, eu acho que choca quando isso acontece com a gente. Sim. Porque a gente sabe que pode acontecer, mas é tão violento. É isso, é uma violência, é um assédio. É tão violento que muitas vezes choca. Então ela se defendeu como ela podia. E nesse dia ela tava com uma mochila. E foi isso que ela fez. Ela tentou colocar uma mochila entre eles e tentou usar desse objeto como algo para distanciar os dois. E eu fico pensando, Bia, porque assim, é uma coisa que não é culpa nossa, não é responsabilidade nossa, e mesmo assim, esse lugar de falar abertamente, olha, tem um cara aqui que tá se esfregando em mim, ainda é um espaço que gera vergonha muitas vezes. Você se sente muito vulnerável, e aí uma responsabilidade que não é sua, um ato que não é seu, que é completamente responsabilidade de uma outra pessoa, culpa de uma outra pessoa que tá te violentando, ainda assim a gente se coloca nessa posição, tipo assim, eu tenho vergonha, como se a culpa fosse nossa. Exato. E que é o que acontece muitas vezes, né? Colocam a gente como mulher culpadas. E aí a gente ouve isso. E ouve até hoje, não é algo antigo. Mas também o que você estava fazendo lá? Com que você estava nesse transporte público? Poxa, você sabe que isso pode acontecer. Cara, mas a culpa não é minha. Exato. Quem é responsável, quem é o agressor, quem é que tá violando, é esse cara. Sim. E eu acho que é interessante a gente falar também sobre a responsabilidade de todos nós e todas nós estarmos atentas às pessoas que estão nesses espaços. Sim. Né? De vez em quando a gente vê alguns vídeos, eu acho que de pessoas que acabam compartilhando, mas é muito difícil ver um coletivo se mobilizar para defender a vítima. E assim, eu fico parando pra pensar, tendo essas reflexões, porque homem, muitas vezes, nas redes sociais, se coloca muito, se eu visse uma situação dessa, eu acabava com o cara, não sei o quê. E não acontece. Não acontece. É muito difícil ter essa proteção mesmo, assim, de outras pessoas, especialmente homens. Na verdade, tem muito mais uma lógica de uma certa broderagem ali, velada, tipo assim, mas... Enfim, deixar pra lá, não é nada. É vista grossa, total. Exato. Não é nada. Exato, do que de fato o que prego muitas vezes em rede social. Se eu visse na minha frente, né, se colocar assim... Mas a realidade também, eu acho que da mesma forma que é chocante pra nós, que somos vítimas, eu acho que também pra quem tá ao redor, tanto como mulher, como homem que for, é chocante também enxergar aquilo. E eu acho que muitas vezes o mecanismo de muita gente é se ausentar, é ignorar, pra fingir que não é real. Faz sentido. E é horrível a gente ter que pensar nisso, né? Sim. Porque a gente só combate algo quando a gente consegue enxergar. Quando a gente consegue falar sobre isso que a gente tá falando aqui. Quando a gente... Gente, isso que tá acontecendo? Porque senão é confortável, bem entre aspas, pra quem tá ouvindo o que eu tô falando, não é um movimento de aspas, mas é confortável
a gente fingir que aquilo não existe. Colocar debaixo do tapete uma realidade que é cruel conosco. E aí, se é cruel conosco, que é difícil pra gente que tá fazendo isso, que às vezes a gente culpa assim, será que é isso mesmo? Pô, a culpa é minha. O que eu tô fazendo? Quem dirá pra pessoas que estão vivendo privilégios? Sim. Né? E quem vive privilégio fala o quê? Aí que eu não quero ver. Essa ausência é, de certa maneira, protetiva, né? De, tipo assim, criar... Não criar, mas se ausentar mesmo daquela imagem, porque é isso, é uma agressividade, uma violência que... tamanha, assim, que é chocante mesmo, assim, quando acontece. E eu acho que muitas vezes a gente tem fica um pouco meio que no abstrato, sabe? Fica nos dados, fica nos números. E aí, quando a gente se depara que, tipo, caraca, eu tô nessa situação, você fica tipo, meu Deus, o que tá acontecendo? Porque às vezes parece uma realidade muito distante, né? Sim. E aí, a gente tá ali, é diferente mesmo. Sim. Sim. E eu acho que a gente falando, né, agora de nós como sociedade também, eu acho que é importante a gente estar trazendo isso aqui, que ao mesmo tempo que eu tô falando sobre ser confortável, eu acho que também é uma forma da gente ser conivente com isso, é a gente se responsabilizar. E a gente não quer ser responsável por isso. A gente não quer falar, pô, se tá tendo isso, se tá tendo uma cultura em que isso é normalizado, eu também sou responsável. Sim. A gente não quer se responsabilizar por algo tão cruel como isso, como uma violência. A gente quer falar, se fosse eu faria alguma coisa. Mas é isso que você falou, é abstrato, é o distante, é no imaginado. E se acontecer? Mas no vamos ver ali, a gente fala... E é confuso mesmo, e aí volta pra vítima. Se a gente tá falando sobre as pessoas que não estão sentindo aquilo, só estão visualizando, quem dirá quem está visualizando, quem está sentindo? Porque eu acho que foi o que ela falou, ela se sentiu pequena, ela se sentiu ali, eu acho que o pequena que ela diz, assim, é num lugar tão vexatório, é num lugar tão violento, de tanta coisa acontecendo, acho que são tantas emoções gigantes... Sim. Mobilizando ela, que ela fala, pera, o que eu tô fazendo aqui? Sim. Completamente, assim. E contextualizando, assim, ainda tem alguns fatores que corroboram muito com isso, né? Por exemplo, ela era menor de idade. Eu acho que isso é um fato muito relevante também, muito significativo. Porque, assim, a gente tá ali numa fase em que a gente não tem responsabilidade, não tem idade mínima pra responsabilizar sobre algumas coisas e a gente tá sendo violentado. Então, assim, tá sozinha também, então o medo que isso gera muitas vezes de, meu Deus, e se eu fizer alguma coisa e ele ir atrás de mim ou ele me agredir ainda mais, sabe? É uma situação realmente de muita vulnerabilidade. E as pessoas acabam olhando pra isso, tipo assim, e vendo, putz, tá sozinha e tal, e percebendo alguns fatores, você fica, meu Deus, o que eu faço? E é isso, assim, eu acho que é importante a gente pensar. A gente vê isso, muitos dados de pessoas que são predadores mesmo, nesse sentido de assédio, de usar e ir atrás conscientemente de pessoas mais vulneráveis. Exato. E é um medo, assim, que existe, né? Em alguns lugares que eu já andei, por exemplo, eu me preocupei muito, assim, do fato de andar e tá sozinha, assim. Porque é isso, tem essas pessoas que observam esse tipo de coisa, predadores mesmo, assim, nesse sentido. Sim. Então é muito desafiador não ter liberdade, que nem a gente tá trazendo aqui no tema, de ir e vir. Sim. Não poder andar. Sim. E que absurdo, né? Eu tava conversando outro dia, eu não lembro com quem que eu falei isso, assim. Cara, quando eu penso andar no meio da rua, meu medo não é à noite. Eu vou ser assaltada. Meu medo é eu vou ser estuprada. Exato. Agora, se o Marcos, que tá aqui atrás, né? Que sempre está aqui com a gente, se fosse o medo dele, ele não pensa. Se ele pensar, vai ser assaltado. Acho que o máximo que ele vai pensar é você esfaqueado. O nosso não. A gente sabe o que pode acontecer com a gente de verdade. Sim. E é muito, muito interessante perceber essas diferenciações, porque realmente os papéis de gênero têm atravessamentos diferentes, né? Eu tava vendo uma pesquisa uma vez que eles estavam investigando, assim, o que fazia uma pessoa sentar em um lugar específico do ônibus. E aí, quando eram as mulheres, elas sempre traziam muito essa questão de sentar do lado de outras mulheres. Enquanto que os homens traziam, vou sentar em um lugar mais próximo da porta, pra eu sair logo, e etc, né? Ter essas coisas. Então, assim, você vê claramente a diferença de privilégios que existem ali.
Exato. E aí a gente fala, ai, mas é tudo igual, nanã. Olha o gasto psicológico, psíquico que a gente tem que ter para pensar, eu estou segura ou não estou? Sim. Gente, tem que ter um vagão pra gente se sentir segura em alguns espaços. É um nível de absurdo tão grande e que infelizmente a gente tem que tomar essas medidas que são prévias, né? Mas e aí a gente tem Maria da Penha, a gente tem coisas que também são pós pra algo que a gente tem que falar. Gente, isso não são pessoas que são assim, ele é um monstro, ele é um doente, não. São pessoas como nós. Tá? E aí, quando a gente fala isso, que são pessoas como nós, a gente tá falando sobre comportamentos, a gente tá falando sobre escolhas, a gente não tá falando sobre um diagnóstico, a gente não tá falando sobre algo muito além. Não. A gente tá falando sobre uma cultura que ainda prevalece uma prática de violência, de uma hierarquia com nós, mulheres. Sim. Né? Sim, eu acho que essa patologização atrasa muito, muitas vezes, porque coloca em cima de um discurso, e especialmente de saúde mental, que acaba tirando essa responsabilidade, assim. E como homens também já não são tirados essas responsabilidades naturalmente. Culturalmente. Exato. Mas eu era um menino. Sei lá, 30 anos, eu era um menino. Eu errei porque eu era imaturo. Sim. Então, assim, existem esses espaços em que é tirada essa responsabilidade em muitos temas. Sim. Não é só em relação a isso, assim. Vai uma área gigante, assim. E se tem alguém tirando a responsabilidade, é colocado em excesso na conta de outras pessoas. E aí, se a gente cresce sempre responsabilizando meninos, homens, na verdade, né? O que acontece? A gente, como mulher... Alguém tem que pegar a responsabilidade. Exato. E muitas vezes a gente não chama de responsabilidade, a gente chama de culpa. Somos nós mulheres. Tava até falando pra Mário, que eu acho que é... Como que as coisas caminham, né? A gente tinha deixado esse caso pra esse mês, pra esse dia. E final de semana passada estava eu no Lollapalooza, que a gente tem que falar. É um espaço com pessoas privilegiadas para pagarem aquele ingresso. Sim. São pessoas que minimamente têm algum grau de ensino. Cara, ninguém paga Lollapalooza esse valor se não tem muitos níveis de privilégio. Sim. E estava voltando de lá e quando o horário, todo mundo que estava pegando aquele vagão de trem, todo mundo estava saindo Lollapalooza. Certo. Tava lotado, porque, né, muita gente, etc. E tava muito apertado. Tava com o Marco, só que a gente se separou. Nesse momento que a gente se separa, eu tava com uma camiseta, uma blusa, que dava pra ver o início do meu decote. Mas eu tava com um top embaixo. Mas dava pra ver, se principalmente olhasse de cima pra baixo. E aí eu tinha uns homens ao meu redor, só tinha homem ao meu redor. E aí tinha um na minha frente, na verdade, do meu lado, assim, tinha, mais ou menos onde a Mari tá, tinha um casal de homens gays. E aí eles estavam ali. E eu vi que tava confortável, porque o cara, inclusive, ficou de costas pra mim. O que tava ali. Sim. Aí eu falei, isso é bom, né? Vou ficar aqui. Atrás eu nem vou ver, porque, né? Só que na frente de mim, eu senti um cara me olhando. Eu achei primeiro aquilo assim, meio estranho. Assim, cara, que ele tá me olhando? Será que é porque a gente tá um de frente pro outro, né? Aí eu começo o quê? Me chamar, achar que eu sou doida, loucura da minha cabeça. Esse cara tá me olhando, tá muito estranho. E o Marcos tava, tipo assim, a 2 pessoas de distância de mim. Então, de algum modo, eu tava parada ali. Só que um lado da minha mão tava com uma bolsa e o outro lado tava com 2 capas de chuva. Então, a minha mão tava... uma mão eu tava segurando o negocinho pra segurar e a outra tava com as 2 capas de chuva. Então, eu não conseguia me mexer muito, mas eu vi que ele tava me olhando toda hora. Toda vez que eu olhava pra ele, ele abaixava o olho e fazia uma cara, tipo assim, tá muito doloroso estar aqui. Tá desconfortável estar aqui. Eu falava, gente, então eu tô doida. Mas eu meio que olhava de visão periférica e ele tava toda hora olhando pro meu peito. Eu falava, não é possível. Sabe que eu tô ficando doida? Eu fiquei assim, sem brincadeira, uns 10 minutos pensando nisso. Porque é longe, né? E eu falava, gente, não é possível. É coisa da minha cabeça, eu virava um pouquinho, só que eu pensava, se eu virar de costas pra ele, aí que eu vou estar mais vulnerável. O que eu faço? Me questionando. E aí teve uma hora que eu chamei assim, Marcos! E aí cochichei pra ele assim, né, pro cara não ver, e falei, fica de olho no cara. E a partir do momento que eu falei com o Marcos, foi muito diferente, assim, a reação dele. Ele olhava de uma forma diferente. Muitas vezes ele fingia que tava de olho fechado, e ele fazia assim, ó, meio que com o olho fechado mais pra baixo, que dava pra ver ainda. E aí nessa hora eu senti uma das capas de chuvas que eu tava segurando, só que eu não conseguia enxergar como que tava. Pra baixo. Eu fiquei, gente, mas eu tava segurando. Como que foi pra baixo? Não sei, né? Eu tava segurando aqui. E aí na hora eu pensei, cara, a mão dele tava pra baixo. Será que ele caiu? Ai, foi sem querer. Bom, vamos torcer pra que seja sem querer. Eu falei, não vou pagar pra ver.
Eu não vou abaixar aqui pra ver o que vai acontecer. E aí foi na hora que eu olhei pro Marcos e falei assim, tenta pegar você. Ele, 2 pessoas de mim, foi lá, meu que rastejando, tentou pegar pra mim. E aí o cara só ficou observando tudo isso. E eu só fiquei pensando, meu Deus, eu estou doida. E aí esse casal de gays que estava na minha frente, vagou um lugar lá pra sentar. E eu não sei se eles perceberam ou não, mas eles falaram, não, senta você. Um deles sentou, porque ele tava passando mal. Aí ele falou, não, senta você. E aí foi nessa hora que eu fiquei... E aí quando esse cara saiu, foi um outro respiro. Mas durante todo esse percurso, que nem, né, a Duda falou, foi uma sensação de, eu tô me sentindo pequena, de me questionar, de falar, gente, será que é isso mesmo? Não é possível, mas é comigo. E eu sou uma pessoa que eu falo sobre isso aqui, estudo sobre isso, pesquiso sobre isso, trabalho com isso. E mesmo assim, muitas vezes me questionei. E foi um sofrimento tão grande de pensar assim, gente, será que eu tô duvidando o pior das pessoas? Mas aí eu volto a dizer, eu estava num espaço ainda privilegiado. E isso aconteceu. Então, quando a gente fala sobre essa questão de doença, de ser algo monstruosa, fora do que é de pessoas como qualquer outra, a gente está desresponsabilizando, a gente está falando que está distante de nós. Quando eu trago esse caso, Duda traz esse caso, e tantas outras nós mulheres vivemos nesse caso, a gente tem que lembrar, são homens que estão ao nosso redor que fazem isso. Infelizmente. São homens que a gente às vezes se relaciona. E aí, outra vez até falei com o Marcos isso, assim, a gente falou, cara, se a gente pensar estatisticamente, quem são as pessoas que violam crianças? São as nossas famílias. E aí, quando eu me perguntei isso, eu falei, mas alguém da minha família faria isso? Como que seria isso? É muito sofrido a gente ter que pensar nisso, sabe? Antes eu sempre falava, são pessoas que estão sentadas no mesmo barco que nós. Mas é isso, é muita gente ao nosso redor que pode estar fazendo esse tipo de comportamento. E eu acho que se a gente pensa isso, não é pra, acho que gera também mais tentar tudo. Temos que estar atentas, mas não é tanto nossa culpa assim do jeito que a gente pensa. E é muito, muito bizarro pensar assim. Eu, pelo menos, não conheço nenhuma mulher que nunca foi assediada. E eu conheço vários homens que nunca foram assediados. Então, assim, é muito dolorido, assim, pensar que tem que ser dessa maneira. Pensar que a gente muitas vezes se acha louca, por exemplo, ou que a gente tem que ter um nível de investimento, de energia mesmo, assim, de pensar maneiras, assim, atalhos na nossa vida pra gente não ser violada. Sim. É muito desafiador isso, porque é isso, você tava a todo momento, por exemplo, na situação, Bia, pensando o que eu posso ou não fazer pra não, tipo assim, pra não me colocar mais vulnerável nessa situação, assim, porque gera um medo muito grande. Então, parece que tudo que você vai fazer, qualquer ato, você tem que pensar antes, tipo assim, mas isso daqui me deixaria mais vulnerável, ficaria mais insegura, sabe? Então, sim, eu ficava com medo de olhar pra ele e falar assim, será que ele tá achando que eu tenho intenção de alguma coisa? Sendo que eu tava olhando pra ele pra ver se eu tinha que fazer alguma coisa. Sim. E aí a gente pensa nisso, olha o gasto disso. Sim. Mulheres que... Eu sou uma grande privilegiada também, que vem andando no meu consultório pra cá, né? Da casa pra consultório. Então fico tão atenta com isso. E andando, eu digo assim, atravessar a rua. Eu moro na mesma rua que isso. Não é algo que eu fico tão em alerta. Mas imagina quem pega transporte público todo dia. Uhum. Sim. Todo dia tá lá pegando o transporte público. E tem um dado. 97%, você falou assim, todas as mulheres, né? Uhum. Já não conheço nenhuma mulher. Mas é isso, 97 mulheres falam que já viveram isso. E aí eu volto a questionar, esses 3% de mulheres, será que elas também não foram, infelizmente? Só que elas não conseguiram perceber? Exato. Cara, é muito absurdo uma coisa dessa. Sofrer um assédio no transporte. E aí, todo dia você ter esse gasto energético, psíquico, de estar atenta, alerta. Meu Deus, será que tem alguém que está fazendo algo comigo? Outro dia eu vi um vídeo de uma mulher defendendo a outra, puxando a outra, avisando a outra, porque a menina tava indo pra escola e tinha um cara tirando foto debaixo da saia dela. É isso, a gente não tem paz pra viver, assim, pra fazer coisas normais do cotidiano. Exato. Então, de fato muito difícil, assim, e é isso, ao mesmo tempo que existe uma dor muito grande, mas eu acho que debater esses temas também é muito importante pra gente se encontrar enquanto conjunto, assim, de dar as mãos e falar, assim, pensar mesmo, assim, refletir o que eu posso fazer pra melhorar essa realidade que eu tô inserida, porque é isso, né, a gente tá inserido em uma cultura, a gente tem uma responsabilidade sobre isso. Sim. Então, é buscar maneiras mesmo de entender qual a nossa participação e até que ponto a gente pode contribuir para que não exista mais esse tipo de coisa. Sim, perfeito, Mari. E trazer esse caso, acho que também é uma forma que, infelizmente, a gente, como ela é muito socializada,
e subjetivada a acolher muitos outros, a sentir muito pelos outros. E aqui fica um convite, escutando a história da Duda, né, um pouquinho dos meus relatos também aqui, do que a Mari falou, como que você se sentiu? Sim, se questiona. Você se revoltou também? Porque quando eu leio o que a Duda manda, eu me revolto muito. Sim. Me mobiliza muito. Eu falo, gente, que absurdo. Eu quero acolher ela, eu quero abraçar ela. Sim. E comigo não foi essa mesma revolta. E eu acho que às vezes a gente escutando esses outros relatos, a gente se revolte. E aí é um convite, sabe? Se revolte também. Acolha-se também. Porque da mesma forma que a gente acolhe e compreende muito e muita empatia pelos outros, a gente também merece essa compaixão com a gente pelo que a gente viveu. E se a gente tem um caso, tem uns dados, né? 97% de mulheres já sofreram algum assédio no transporte público, não só, e a gente se aumentar em outros lugares também, né? Provavelmente você que está ouvindo aqui pode já ter vivido isso. Então, um convite para vocês também a ouvirem isso aqui, se identificarem, mas também sentirem que vocês estão sendo acolhidas, abraçadas enquanto a gente conta isso. Sentirem que a gente também se revolta por vocês, pelas histórias que vocês já viveram. Porque é o que a gente está falando, é uma responsabilidade coletiva. Sim. Né? E eu acho que da mesma forma que é coletiva, é com a gente. A gente faz parte desse coletivo. Então, façam isso por vocês também. Eu sei que às vezes a gente não quer, a gente tem vergonha, a gente sente culpa, a gente não quer contar para alguém. Mas às vezes é muito importante a gente poder ter espaços como esse. Nem que a gente fale assim, eu não vou contar pra ninguém, mas de... eu tô sentindo que a gente faz parte de algo aqui, somos algo, né? Então que a gente possa fazer esse convite pra vocês também. Vocês fazem parte desse nosso coletivo, sintam-se acolhidas, abraçadas. E vamos lutar cada dia mais. É uma luta, é chato, é cansativo. Mas que isso não seja mais normalizado, naturalizado como é hoje em dia. Sim, com certeza. E aqui é um espaço compartilhado, né? Então... a gente realmente quer ouvir vocês, a história de vocês e nos reconhecer, porque a gente passa por isso também. Então, igual a Bia trouxe, mas é isso mesmo, assim, sintam-se abraçadas pela gente nesse movimento mesmo, de olhar pra gente, olhar pra outras mulheres que estão também nesse conjunto. Perfeito. Então, se você também quiser compartilhar a tua história, manda pra gente. Sim. A gente quer muito ouvir, né? Falar com vocês, conversar. Acho que isso é muito importante. Manda pro nosso @ no Instagram ou no TikTok, @pod.mulherdevoz, ou no nosso e-mail, mv.mulherdevoz@gmail.com. A gente aguarda a história de vocês. Aproveita e dá o like, compartilha pra alguém. Ativa o sininho. Exatamente. Faz tudo. Avalia lá onde der pra avaliar. Tá? Eu acho que é legal a gente compartilhar a nossa voz, compartilha essas histórias também, envia para alguém que possa se identificar e possa falar assim, eu precisava ouvir isso. Isso aqui é uma chaminha que às vezes a gente tá fazendo e a gente segue juntas, né, Mari? É isso. Um beijo, gente. Beijo. Tchau, tchau.